Vamos falar sobre relacionamento abusivo. A gente tem algumas barreiras gigantescas que fazem com que as pessoas continuem vivendo relacionamentos abusivos. A primeira delas é não assumir a responsabilidade do que está acontecendo com ela. O desejo de apontar o dedo para o abusador é tão intenso que a pessoa não percebe que a vulnerabilidade está nela. Vou explicar isso. O abusador tem um problema, ok? Pesquisar sobre o problema do abusador não faz sentido, porque não vai mudar em nada a tua vida. Entender o narcisismo, que todo mundo acha que a única forma de ser abusivo é ser narcisista, não é. Isso é uma tolice. Não é. Pelo contrário, a maioria das pessoas que são abusivas nem tem uma psicopatologia. E quando tem uma psicopatologia, é muito mais comum que seja um transtorno border, que seja um transtorno de ansiedade, sim, ansiedade dessas pessoas muito abusivas, que seja um transtorno explosivo intermitente, pode ser um TDAH, pode ser um transtorno depressivo persistente, que é um transtorno chamado de distimia, né? A gente chama de distimia, que é um tipo de depressão específica que deixa a pessoa mal-humorada, assim, cortinada na vida, mas não deixa naquele estado que as pessoas imaginam quando se fala sobre depressão. Tem um monte de transtornos psicológicos que podem, muito antes do narcisismo, fazer com que as pessoas ajam de forma abusiva. Para com essa obsessão por narcisismo. E não adianta nada você estudar sobre narcisismo. Você tem que estudar sobre dependência emocional. É isso que você está passando. Sabe por quê? Existem todos esses problemas no abusador. E realmente tem. A gente não está passando pano, não está dizendo que é coitadinho nem nada assim. Mas o abusador, ele ficou desse jeito por causa de trauma ou por causa de uma psicopatologia. O que a vítima tenta fazer geralmente é uma dessensibilização. Ela tenta se dessensibilizar e falar: ele é um monstro, ele tem um transtorno psicológico, ele é um monstro. Isso aí é psicofobia. Isso é preconceito com pessoas que têm transtornos psicológicos. O problema para você é o abuso, não ele ter ou não ter narcisismo. O problema é o comportamento abusivo, que vem independente da pessoa ser narcisista ou não ser narcisista, ter patologia ou não ter patologia. Inclusive, a maioria das pessoas abusivas não tem patologia. Estou repetindo isso aqui. Então, a pessoa que está passando pelo problema, que está vivenciando como vítima, né, essa relação, essa pessoa, em primeiro lugar, ela precisa admitir: eu tenho um problema. Da mesma forma que uma pessoa que tem uma dependência alcoólica tem que reconhecer que ela está passando por um problema, que ela é alcoólatra, que ela tem uma dependência alcoólica, a pessoa que tem dependência emocional também precisa. Porque se você juntar um abusador e uma pessoa que não é dependente, veja aqui, uma pessoa que não é dependente, esse abusador vai cometer um abuso e essa pessoa vai fazer o quê? Vai embora. Ela não vai ficar. Se você ficou, você tem dependência emocional. Se você está sendo maltratado, você tem dependência emocional. Se você está tentando encaixar a pessoa numa versão melhor dela mesma, você está sendo abusivo e tem dependência emocional. Porque dependência emocional, ela é a característica psicológica que mais gera abusadores e vítimas ao mesmo tempo. Porque a dependência emocional causa desesperos emocionais internos que faz com que a pessoa externalize isso de uma forma hiperbólica, exagerada. Então, quando você é vítima de um relacionamento abusivo, é essencial que você assuma: olha, eu estou passando por um problema que me faz ser muito permissivo, que me faz a minha autoestima ir lá embaixo, eu aceitar qualquer coisa e passar emoções desconcertadas, desconfortáveis dentro do meu relacionamento, porque eu não consigo botar um limite nisso. Assume que esse é o seu problema. O ideal é que todas as pessoas que são vítimas consigam se tratar para não entrar nesse tipo de relacionamento. Para essa pessoa abusiva começar a perceber: olha, eu não consigo abusar das pessoas. Porque é difícil realmente a pessoa abusiva procurar ajuda. Algumas procuram, outras não. Mas é difícil elas procurarem. É um número menor, é a vítima geralmente que procura. Então a vítima tem que assumir: tem um problema comigo, tem uma dependência emocional comigo que me faz afetar o meu relacionamento romântico e outros relacionamentos. Porque as pessoas que são dependentes emocionais também são com os filhos, com os pais, com os amigos, com colegas de trabalho.
Essas pessoas, elas têm características que são negativas não só para elas, mas para outras pessoas. Dependência emocional não faz mal só a você. Como uma pessoa dependente, por exemplo, de cocaína não faz mal só a ela, faz mal a outras pessoas. Uma pessoa dependente de álcool não faz mal só a ela, faz a outras pessoas. A dependência emocional é igual. Dependentes emocionais, por exemplo, tendem a ser super controladores, e controle é exatamente uma forma de abuso. Ou seja, quase todo dependente emocional é abusivo de alguma forma, porque é controlador também. Sim, as pessoas podem ser vítimas e abusivas ao mesmo tempo. A dependência emocional é um coringa de comportamentos disfuncionais. E se você não assumir que você está passando por esse problema, você não vai conseguir mudar, você não vai conseguir se ajudar, você não vai conseguir transformar a dificuldade que você está passando, o momento que você está passando, em um momento de superação, em um momento de aprendizado, em um momento de tratamento. Agora, não adianta ir à igreja para curar a dependência emocional. Não adianta desabafar com um amigo para curar a dependência emocional. Não adianta só participar de um grupo de Facebook ou de WhatsApp para curar a dependência emocional. Não adianta ficar fazendo atalhos para tratar a dependência emocional. Dependência emocional precisa de terapia. E a dependência emocional pode ser um sintoma de uma patologia maior se a gente estiver falando de uma psicopatologia. Então, quem está vivendo um relacionamento abusivo está numa situação muito séria. E você precisa levar isso a sério. E se você não está levando isso a sério, você está brincando com a sua vida e com a vida das pessoas ao redor. Quando eu falo brincando com a sua vida, é pela qualidade de vida. Porque ter uma vida sem qualidade, sem felicidade, sem estar bem, é muito desconcertante para o equilíbrio mental de uma pessoa. Tem gente que fica mais de uma década, às vezes 2 décadas, em um relacionamento abusivo. E se essa pessoa não se tratar, ela vai cair em outro, ou vai acabar se tornando abusiva. Porque geralmente a relação é essa. A pessoa ou sofre abuso, ou começa a se tornar abusiva. Porque estar dentro da relação abusiva faz você assimilar esses comportamentos. Porque você normatiza esses comportamentos. Você começa a achar normal esses comportamentos. E aí você quer às vezes dar o troco. Então, se você não se trata, você está se condenando ou condenando outras pessoas a viverem experiências nocivas com você, negativas com você. Não é a forma que você quer levar a sua vida, certo? Eu acredito que você quer levar uma vida mais saudável. Então vamos lá. Primeiro ponto, assume que você tem um problema. Segundo ponto, assume que você precisa fazer terapia. Ah, mas eu não tenho dinheiro para fazer terapia. Então você fala com alguns profissionais, pergunta se eles têm vagas sociais, que são vagas mais baratas, não é de graça, porque o terapeuta está trabalhando, ele vai te cobrar mais barato e vai te atender. Geralmente, esses terapeutas eles vão botar 1, 2, 3 vagas desse tipo. Em alguns casos raros, 5 vagas. Porque as pessoas precisam ganhar o dinheiro delas. Então, se você não tem dinheiro, você pode conversar e ver essa vaga. Seja honesto, porque essa vaga pode servir para uma pessoa em situação de muita vulnerabilidade financeira, e se você tomar essa vaga mentindo, além de não ser ético, né, da sua parte, você pode estar tomando a vaga de uma pessoa dessa, que está numa situação muito vulnerável. Praticamente todo profissional tem vagas sociais. Se você perguntar para ele, você tem vagas sociais? Ele mais vai falar assim, olha, tenho, mas não tenho vaga. Né? Por isso que ele não está divulgando, porque está todo mundo ali já nas vagas. Então, você pode fazer isso. Outra coisa que você pode fazer, você pode procurar profissionais que estão começando, que geralmente vão cobrar mais barato. Mas aí a gente entra numa coisa relativa aqui, né? Qual é o tamanho e a gravidade do seu problema? Se você tem um problema grande, se tem uma gravidade na relação, na questão que a gente está falando, é melhor você ter uma pessoa mais competente. Vamos colocar isso na medicina tradicional? Digamos que você descobriu que tem um pedaço do seu cérebro que está te fazendo mal e você precisa de um neurocirurgião para ir lá e cortar esse pedaço do teu cérebro e tirar fora, ou alterar, ou acrescentar uma coisa no teu cérebro. Quem você quer mexendo dentro da tua cabeça? Uma pessoa experiente, que tem expertise, que você vê que essa pessoa tem um respeito profissional, ou uma pessoa que está começando, vai ser as primeiras operações dela?
Se você tem medo que as pessoas mexam dentro do seu cérebro, fisicamente, psicologicamente, você deveria também ter esse apreço. Então, o seu problema é grande? Procura um profissional muito bem qualificado. Seu problema é pequeno, é simples, procura um profissional que está começando. Você consegue avaliar o quão é grave a sua situação. Você vai ver o quanto isso te faz mal. E aí você consegue ir para um lado ou para outro. Ah, mas tem como fazer de outro jeito já que eu não tenho dinheiro? Olha, existem casos de pessoas que realmente não têm dinheiro para fazer terapia. Mas tem pessoas que elas têm condições de fazer terapia, só que elas vão escolher pagar a parcela de um telefone, elas vão escolher beber uma cervejinha no final de semana, elas vão escolher fazer lanche no iFood, ao invés de fazer a própria terapia. Por que que isso acontece? Porque no Brasil a gente ainda está levantando a importância dessas questões do equilíbrio psicológico e de fazer terapia. A gente está num processo de aumentar a percepção das pessoas disso. Há 10 anos atrás, 15 anos atrás, já era um início de uma transformação, mas era muito mais difícil. Hoje está cada vez melhorando, está cada vez mais fácil para as pessoas entenderem a necessidade disso. Terapia você faz 1 ano, faz 2 anos e passa 20, 30, 40, 50 colhendo as vantagens de ter feito terapia há 20 anos atrás. É um investimento incrível para a sua vida. É um investimento muito melhor do que de repente um celular novo. Compra um usadinho. Vai fazer lá a tua terapia. Geralmente as pessoas fazem entre 6 meses e 2 anos. Tem gente que faz a vida inteira porque é bom, porque gosta. E definitivamente você precisa trabalhar essas coisas dentro de você. Se você está dentro de um relacionamento abusivo, você tem dependência emocional, você está sofrendo como vítima e pode ser uma pessoa abusiva também, porque todo dependente emocional é potencialmente abusivo. Porque as inseguranças dessa pessoa podem deixar com ciúme, porque as inseguranças dessas pessoas podem fazer ela ficar controladora, porque as inseguranças dessas pessoas podem fazer ela ficar hiperbólica, exagerada. Então, se você está vivendo uma relação desse tipo, você precisa levar isso a sério. O seu abusador não vai mudar porque você pesquisou sobre narcisismo. Se você fizer pedra cinza, tem diversos estudos falando, né, que é uma técnica que o pessoal utiliza, que isso faz mal para você, enquanto você está fazendo um jogo com a pessoa que às vezes você nem sabe se é narcisista, se não é narcisista, whatever que for, e isso não funciona, isso só irrita as pessoas, elas vão ser mais abusivas com você. Não funciona jogo psicológico com pessoa abusiva. Funciona se tratar e sair da relação. Ah, mas eu quero tentar uma última vez. Posso tentar? Fala com o terapeuta, inicia a tua terapia e aí vocês vão avaliar se tem condições de tentar uma terapia de casal ou algo assim, porque às vezes não funciona. Às vezes já tem bagagem suficiente para impedir que isso possa mudar. Depende também se é psicopatológico ou não o abuso dessa pessoa. Se essa pessoa quer ou não mudar esses comportamentos abusivos. Tem gente que não quer. Tem gente que quer viver daquele jeito, que não se importa com como você se sente, e ela quer viver daquele jeito. E adivinha? A gente tem que respeitar. Quem tem que sair fora é você. Você ficar tentando mudar a pessoa que está toda errada para se tornar o que você acredita que é certo, também é abuso. Então esses caminhos acabam sendo horríveis para quem tem esse transtorno da codependência, quem tem, né, dependência emocional, porque essa pessoa entra num ciclo. E aí uma coisa terrível é que nos grupos de apoio é muito comum uma pessoa que tem dependência emocional pedir ajuda para uma pessoa que também tem dependência emocional, bota no grupo, me dá um conselho, meninas, por exemplo, ali no grupo que eu administro. Errado! Não é que você vai fazer isso. Você vai pedir ajuda para pessoas que estão doentes também, como você. E sim, quando a gente fala doente, não é pejorativo. Quando a gente fala que uma pessoa está doente, sabe por que não é pejorativo? Você já achou que era xingamento dizer que uma pessoa tem, sei lá, diabetes? Câncer? A pessoa tem uma alergia respiratória. Olha que doente. Não é pejorativo falar sobre doença. É preconceito achar que é doença. Inclusive tem gente que usa como xingamento.
Meu marido, a minha esposa é doente, é abusivo. Se é doente, é doente. Se é abusivo, é abusivo. Abusivo é uma pessoa que está com um padrão de comportamento errado. E essa pessoa precisa reavaliar esses padrões de comportamento. Ela precisa transformar esses padrões de comportamento em um padrão positivo, não abusivo. O motivo disso não importa. Se a pessoa está doente, aí mais é que você tem que entender que essa pessoa ela não tem controle do que ela está fazendo. Isso significa chamar a pessoa de coitadinha? Não, não é passar pano na pessoa que está doente, não é passar pano na pessoa que não está bem. É simplesmente explicar o porquê que ela está fazendo isso. Mas a grande questão é que para você não vai fazer muita diferença. Você precisa focar em você. Seja uma pessoa inteligente. Foque em você, na sua dependência emocional. Vai procurar uma terapia para você fazer. Se você não fizer isso, você vai estar indo pelo pior caminho possível. Não vai ser legal, não vai ser positivo, não vai ser produtivo. Você está se expondo de repente num grupo, pedindo ajuda para mais pessoas. Se você não fizer terapia, se você não focar as coisas em você, é em você que está a chave para entrar nos relacionamentos abusivos e a chave para sair dos relacionamentos abusivos. Talvez esse vídeo para algumas pessoas pareça duro, porque ela não quer admitir, olha, tem um problema acontecendo comigo aqui. O problema tá é nele, tá é nela. Não é um problema comigo. Sim, tem um problema com você. E isso não faz com que não haja um problema com a pessoa. Só que você não tem controle sobre o problema da pessoa. Você tem controle sobre o seu problema. E se você não se responsabilizar pelo seu problema, você vai continuar se dando mal nessa relação, fazendo mal a você mesmo, fazendo mal a outras pessoas e vai ficar nesse ciclo. Se terminar essa relação, vai ter outras relações problemáticas. As coisas não vão mudar se você não mudar.